São os dois que se envolveram na treta. O de cá parece ser o amigo do policial que também teria levado uns catiripapos, ou que fala que também foi agredido. Quando de repente, ó, a pancadaria acontece. O de preto seria o lutador que acabou se desentendendo. Não dá para ouvir falas do que aconteceu no interior desse estabelecimento. Mas as imagens aí são imagens muito esclarecedoras. São imagens que realmente nos mostram como é que a coisa teria acontecido dentro do estabelecimento comercial. Tem a imagem, depois eu não sei se dá para vocês pegarem essa imagem, aquela imagem que nos foi trazida inicialmente ali, dá para pegar ela para mim e trazer, porque aqui, ó, nesse local aqui, não, antes disso aqui, vamos voltar com a imagem lá, vamos voltar com a imagem, não é isso aqui. O que eu quero é essa imagem aqui, mas aquela que foi trazida pra gente inicialmente. Manja lá qual que é, Luciano? Aquela que você postou no grupo ali, que você mandou inclusive pra mim? Essa imagem aqui, não, mas essa aqui não aparece a porta do estabelecimento aqui, ó. Desse lado de cá tem uma entrada ou uma saída, não sei. Eu não conheço esse bar do Japa, nunca estive nesse estabelecimento comercial. Mas é pra cá que os dois correm depois das... Os dois não, né? Mais gente corre também. Depois das porradas que foram dadas no interior do bar. Ó, se você prestar atenção, ó, tá vendo? Essa imagem aqui, esse pedacinho a mais aqui, é que eu gostaria na câmera pra gente poder tratar a respeito do que aconteceu nesse estabelecimento. Ontem, eu coloquei as versões no Cidade Alerta. Você sabe que às 18 horas eu apresento Cidade Alerta aqui na RIC, né, amigo? 18 horas me assista que eu estou precisando de audiência, tá? 18 horas eu estou no Cidade Alerta e lá nós colocamos informações de tudo o que aconteceu nesse estabelecimento comercial. Com versões, e eu até falei ontem, alguém está mentindo. Alguém. Os depoimentos mais importantes, as histórias mais importantes colocadas até então eram o depoimento da namorada, que estava junto com o lutador lá no momento em que ele foi baleado, e o depoimento do policial, que quem me trouxe a versão ontem ainda não era o policial, era o advogado. Hoje, presta atenção, que hoje eu tenho a entrevista com o policial. Já ele vai falar aqui no programa, eu vou colocá-lo no ar, tá? Mas ontem, com estas duas versões, nós tínhamos histórias totalmente diferentes. A namorada dizia que o policial jamais se identificou como policial, não falou nada disso e que ele teria começado a confusão. O policial, já na sua versão, diz que ele se identificou como policial e que ele só reagiu e atirou no lutador por conta de que o lutador veio para cima dele de porrada e na legítima defesa ele teria efetuado os disparos contra o lutador. E eu até falei, alguém está mentindo aqui nessa conversa, porque as duas versões são antagônicas, são completamente diferentes. Então não tem jeito daquilo ser verdade, não tem jeito das duas informações serem verdadeiras. Então o que nós vamos tentar trazer para você aqui é um compilado destas informações para que a gente possa trazer a realidade mais próxima. É isso que jornalista tem que fazer, né, amigo? Wesley Lemos, chega aqui. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Wesley Lemos é o cara que está acompanhando desde o final de semana toda a confusão, toda a treta registrada no interior desse estabelecimento comercial, que fica, diga-se de passagem, pertinho da Santa Casa de Londrina. E eu não sei se você, nessas entrevistas todas que já foram feitas, sentiu a mesma coisa que eu. Alguém está mentindo nessa confusão, não está? Com certeza, Camargo. Boa tarde para você que está assistindo o Balanço Geral aqui também. São versões totalmente diferentes, né? A esposa do lutador, quando conversou com a gente, disse que o policial estava olhando para eles. Agora o policial diz ao contrário, que eles estavam olhando para o policial. Então, são versões totalmente diferentes. E a confusão toda aconteceu por quê? Aconteceu por conta de olhares que foram trocados lá. A versão inicial era de que o policial estaria numa espécie de uma paquera com a mulher, tentando namorar a mulher do lutador. E por consequência disso é que teve a confusão. E o tiro disparado posteriormente. Como é que está o estado de saúde do lutador? Estado de saúde grave. É o David Silveira, inclusive, Camargo, ele é campeão brasileiro de kickbox. Olha só. Campeão de Copa do Brasil, sul-americano, é uma referência no esporte. Nesse momento está em estado grave no Hospital Evangélico. Foi o único disparo no abdômen que atingiu o intestino, a bexiga. E agora ele está até com uma bolsa de colostomia, ou seja, o estado de saúde é grave. E a bala ainda está alojada, né? A bala está alojada. A equipe médica disse para a irmã deste
lutador que a bala se partiu dentro do corpo dele. Então vai ser muito difícil a retirada. Tem que fazer uma nova cirurgia, no entanto, agora precisa que ele fique estabilizado, ou seja, que ele fique bem para essa nova cirurgia. Ô, galera que tá aí, a nossa suíte, nós temos aquela matéria de ontem que eu coloquei no Cidade Alerta, ou vocês reeditaram aquilo, recolocaram outros fatos aqui? Ah, é? Opa, então tá atualizada aquela matéria? Bacana, bacana. Ó, quero chamar a sua atenção, porque nós vamos trazer aqui uma matéria que ontem eu coloquei no Cidade Alerta. Preste atenção no que aconteceu. E você já vai encontrar aqui, às vezes, eu sempre falo, para toda a história tem 3 versões, a minha, a sua e a verdadeira. Nós ouvimos a da... É namorada ou a esposa? Namorada. Namorada do lutador, e ouvimos também o advogado do policial militar. As 2 pessoas não davam para ser ouvidas, até porque ontem ainda não tínhamos a disponibilidade de ouvir o policial. O lutador continua internado, o estado dele ainda inspira cuidados, nós não temos muito o que fazer. Mas nós ouvimos também a irmã desse lutador, a médica. E essa médica, ela é de São Paulo, mas era londrinense. Foi para lá porque está fazendo residência médica e tudo mais. E ela era para estar aqui também, junto com o irmão, só que ela tinha outros compromissos. E aí não esteve lá. Só que ela está acompanhando o quadro clínico dele dentro do hospital. Vamos ver a matéria completa aqui. O campeão brasileiro de kickbox que foi baleado por um policial estava com a namorada no bar. Com medo, ela não mostra o rosto, mas conta que fez de tudo para manter David Lima Silveira acordado até a chegada do socorro. Foram momentos de muito desespero. O David ficou caído no chão, perdendo muito sangue. E eu fiquei pedindo para ele não dormir, porque aquele medo da pessoa desmaiar, enfim, a gente não sabe aonde a bala, né, o que aconteceu. Então eu fiquei ali estancando o sangue, esperando ajuda. Eles me disseram que mais pessoas, obviamente, ligaram, mas eu peguei meu telefone, porque, o pessoal que estava ao meu redor, eu pedi muita ajuda. Ninguém fez muita coisa, estava todo mundo só olhando. Eu pedi um papel para estancar o sangue, me deram. E com uma mão estancando o sangue e outra mão ligando para a polícia. Tudo aconteceu dentro do bar, que estava lotado. O casal chegou por volta das 9 horas da noite. O policial já estava no estabelecimento com alguns amigos. A motivação seria porque o grupo de homens teria ficado olhando para a mulher durante todo o momento, o que teria causado um desconforto. Quando David já havia pagado a conta para ir embora, o policial perguntou o que estaria acontecendo. O que começou em uma discussão, terminou em briga. Ele vai atrás do David, ele começa a confrontar o David. O que você está me olhando? Você sabe quem sou eu? Enfim, não lembro exatamente as palavras que foram ditas. O David, e ele me ofende, esse cara me xinga de vagabunda, enfim. Então, obviamente, o David, com aquela reação, tentou dar um chega pra lá no cara, ele continuou vindo e começou a confusão. E a confusão se estendeu, foi ali pra escada, na parte da escada. E esse cara, em momento algum, ele se identificou como policial. Ele não falou, eu sou policial, ele mostrou a carteira de identificação dele. E ele simplesmente tirou a arma e atirou de uma forma extremamente covarde. Foi o único tiro que atingiu o abdômen. O atleta foi levado em estado grave ao hospital por socorristas do SEAT, equipe médica do SAMU. Passou por uma cirurgia. A irmã dele, que é médica, visitou David na UTI e o projétil ficou no corpo dele. A bala atingiu a bexiga dele, o intestino delgado e o intestino grosso. Pelo que eu conversei com os médicos, uma cirurgia bem complicada pelo acometimento de vários órgãos e pela duração também. Precisou de 2 concentrados de sangue ali durante o intraoperatório. A bala não foi retirada porque parece que ela se partiu ali em alguns pedaços. E ele tem uma lesão na coluna sacral que a gente ainda não sabe se isso vai deixar sequela ou não. Ainda está cedo para saber sobre isso. Além dos familiares de David, testemunhas que estavam no bar já foram ouvidas aqui no 5º Distrito Policial. O delegado também já analisou as câmeras de segurança. O policial entregou a arma dele. A pistola ficou apreendida. Ele será o último ouvido antes da conclusão do inquérito. A Polícia Civil ainda aguarda melhora no estado de saúde para ouvir a versão do lutador. Estamos 30 dias para concluir esse inquérito.
Precisamos ouvir a vítima que encontra-se hospitalizada, solicitar os prontuários médicos dessa vítima para saber o grau dessa lesão. Segundo a Polícia Militar, o policial trabalha no setor administrativo, ou seja, não faz parte do patrulhamento na rua. No momento da confusão no bar, estava de folga. A Polícia Civil apura a gravidade do caso. A princípio, o inquérito foi instaurado pelo cometimento em tese aí do delito de disparo de arma de fogo e também lesão corporal, a depender aí do laudo, né? E dos exames para saber se foi leve ou se foi grave, né? Ou gravíssima, né? Também. O advogado de defesa do PM contesta a versão da namorada do lutador. Após apresentar fotos de ferimentos no rosto e braços do militar, alega que teria sido uma legítima defesa. Houve uma discussão e nessa discussão o jovem partiu para a agressão contra o policial. Um amigo do policial que estava também juntamente na fila do caixa também foi agredido. Os dois vieram a cair a escada abaixo. E em um dado momento, o policial se identifica como policial, dá voz ali informando ao jovem e mesmo assim ele prossegue. Foi onde foi necessário, com os meios necessários, de forma proporcional, efetuar o disparo para evitar uma injusta agressão. Na carreira, David Silveira coleciona inúmeros troféus. Campeão sul-americano, ainda conquistou 11 títulos brasileiros, 8 Copas do Brasil e dezenas de títulos estaduais. Depois que foi baleado, luta pela vida e ainda não é possível afirmar se vai voltar ou não aos ringues. O meu objetivo agora é o David sair bem. O que eu mais quero ali, de preferência sem nenhuma sequela. O inquérito militar também foi aberto para apurar a conduta do policial, mesmo de folga. Já a Polícia Civil tem um prazo de 30 dias para concluir a investigação criminal. A família de David espera que o caso não fique na impunidade. Esse cara tem que estar na cadeia, esse cara não poderia estar solto, esse cara não pode ser um policial, ele não pode andar armado, ele é um cara extremamente despreparado. Existem outras histórias que ele não é a primeira vez que ele faz isso, ele é um cara que ele gosta de intimidar pessoas, ele gosta de assediar mulheres e ele tem esse poder da arma dele, que ele gosta de intimidar as pessoas com revólver. Infelizmente, essa vez ele atirou, mas alguém tem que parar esse cara não pode estar solto com um revólver na cintura, ele tem que estar preso. Espero que ele seja afastado, que as medidas ali sejam tomadas e que ele pague pelo que ele fez. Afastado o policial já está. O comando do batalhão fez o recolhimento da arma desse policial, arma essa que vai ser submetida à perícia para tentar entender melhor o que aconteceu aqui. Meu amigo, nessa hora aqui, o diálogo que acontece nessa hora aqui, traz aí uma série de consequências também. Quem é que ouviu? Quem é que falou? Quem é que gritou? Quem é que xingou? Quem é que chamou não sei quem de vagabundo ou algo nesse sentido? E aí a porrada acontece. As porradas acontecem, né? Do jeito que eles saem dali para tentar, sei lá, a impressão que dá é que o policial sai do local para evitar algo assim ou para ter tempo de sacar a arma de fogo. Eu não sei qual era a intenção dele no momento, né? Mas quando eles entram naquela portinha, vocês têm a imagem aí da portinha? Tem a imagem da portinha? Eu quero essa mesma imagem aqui, só que ampliada com aquele pedacinho que me falta aqui da porta entrando. Não é essa aqui, eu quero a imagem da porta. Pede pro Luciano aí, que o Luciano tem essa imagem aí pra mim. Pode abrir mais, filho, abre mais isso aqui. O Wesley tá aqui junto comigo, ó, exatamente pra gente poder mostrar essa coisa aqui pra você, ó. Tá vendo aqui? Aqui esse cantinho aqui é por onde eles saem, ó. Por onde eles saem. Eles vazam por esse biquinho de porta aqui, ó. Aqui é que eles saem depois da confusão registrada. E lá dentro, aí eu tiro, ó. Você vê que o rapaz que está ali até... Não é? Por quê? Porque certamente ele escutou o estampido, né, amigo? Certamente ele escutou o disparo. E aí, ó, todo mundo começa a vazar. Começaram a entender que não foi só porrada, que não foi só na mão, que uma arma de fogo apareceu ali também. E aí, eles começam a vazar de dentro do estabelecimento comercial. E Wesley, se essas pessoas não tivessem saído de lá, o tumulto poderia ser maior ainda, não poderia? Imagina só o desespero, né, Camargo? É um bar que estava lotado, quando as pessoas escutaram um tiro, todo mundo, né, correu rapidamente, o desespero muito grande. E, inclusive, é um bar que é frequentado também ali por
crianças, enfim, é um bar aberto, né? Não tem essa proibição que menor de idade não pode entrar, então também tem essa Se eu levar preocupação. meu filho lá, ele vai se sentar junto comigo lá dentro do estabelecimento. É isso, vai consumir ali e tudo mais. Camargo, algumas novas informações. Agora há pouco estava conversando com o advogado Mauro Martins, que defende, então, esse policial, e ele trouxe a informação que estavam o policial e 4 amigos. Então, eram 5 amigos nessa mesa. Ele não me informou se os outros eram policiais ou não. E 2 ficaram feridos, o policial e outro homem. Você parece que teve um contato agora há pouco com o irmão do David, não teve? Sim, estava conversando também com o irmão, ele disse que o David está lúcido, está conversando, ou seja, ele está bem. Então, daqui a pouco, Camargo, ele deve conversar também com o delegado Magno, que é o responsável pela investigação. O depoimento dele é importante. Deve ir lá no hospital, nas próximas horas, nos próximos dias. Se está lúcido, é evidente que está melhorando, né? Está melhorando. E o irmão dele trouxe a informação que ele lembra do que aconteceu. Isso é muito importante. Isso é muito, muito importante. Liga pro irmão dele e vê se ele não dá entrevista. Vou conversar com ele. Se ele te dar entrevista, você vaza daqui e vai lá trazer entrevista. Ô, falando com ele. Irmão, se você não quiser mostrar o teu rosto, a gente faz, eu quero fazer uma entrevista ao vivo com você, se eu tiver possibilidade de perguntar, também quero, para saber o que você conversou, quais os detalhes que o teu irmão te passou lá. E se você me der a entrevista, nós vamos aí agora até você. Agora. Colocamos você de costa, colocamos você, sei lá, achamos um jeito aí para não mostrar o teu rosto para que você possa falar conosco. Eu acho muito importante. E atenção, ó, nós temos também a entrevista do policial. O policial conversou com a gente também, agora há pouco conversou com o repórter Moisés Salema. Certo. E importante também, né, Camargo? Porque o advogado havia trazido, então, a versão dele, mas agora é ele mesmo falando. O que aconteceu? Até então era a versão do advogado, né? O advogado contando a versão que o seu cliente teria contado para o advogado. Agora não. Agora nós vamos ouvir o próprio envolvido nessa confusão toda, viu? Você fique acompanhando. Ah, peraí, eu tenho a câmera aqui também, ó, do disparo de arma de fogo. Tem uma câmera que dá para escutar. Por isso que eu tô falando para vocês, gente. É perigoso lá. É perigoso nós ouvirmos o que foi falado lá. Na hora em que os dois se encontram, que o lutador dá ali no policial. Se nós escutarmos aquilo lá, vai ser interessante. Agora escutem isso aqui, ó. Você vê, aí tava uma zoeira lá do lado de fora, né? Estavam fazendo ali um vídeo, nada a ver com a história, com o entreveiro que estava acontecendo lá dentro. Até tenho eu a impressão que essas pessoas aí não devem saber, não devem estar por dentro, ou pelo menos até aquela hora ali, não sabiam o que estava rolando lá dentro do estabelecimento, né? E aí, de repente, o tiro. E foi nesse tiro que o tumulto começou, que todo mundo... Um disparo, um único disparo de arma de fogo, mas que fez um estrago no David. A bala, como atingiu a região abdominal dele, eu não sei se pegou em algum osso ou alguma coisa assim, porque ela se fragmentou. A informação, você viu agora um pouquinho na entrevista que nós colocamos, né? A informação que a irmã nos passa é que essa bala se fragmentou dentro do corpo dele. Tem pedaços dela. O estanho, o chumbo, aquele que mata, ele bateu em alguma coisa lá dentro e acabou possivelmente um osso e acabou se partindo. Isso é comum de acontecer quando o projétil de arma de fogo pega em algum osso, mas que não para naquele osso, quando ele não fica ali dentro daquele osso, quando ele desvia e vai para outro local, né? Vamos esperar agora, ainda não deu tempo de editar a matéria do policial. Ainda não deu tempo para a gente colocá-la no ar, mas eu tenho a matéria aqui já. Já tenho a matéria aqui, daqui a pouco você vai ver mais detalhes a respeito. Quem é que está falando a verdade nessa história? O delegado deve ouvir hoje, inclusive, o David, já que o irmão falou que ele está bem, que ele tá conversando e que ele, inclusive, está lúcido e lembra do que aconteceu, porque, afinal de contas, o tiro pegou, foi na região abdominal dele, não foi na cabeça, né? Então, ele lembra do que aconteceu, ele não tomou porrada na cabeça, pelo menos a princípio, né? Pelo menos a princípio. Wesley, faz favor. Wesley Lemos, nessa história toda aqui, ainda não dá para tirar uma conclusão, dá? Ainda não, né, Camargo? Nem a própria Polícia Civil ainda não tem essa conclusão. Lembrando que o caso é investigado pela Polícia Civil e no inquérito policial militar. São 2 inquéritos. E outro detalhe também, Camargo, que é importante, o laudo médico. Qual é a importância desse laudo? Apontar uma lesão corporal
grave ou uma lesão corporal leve. Ontem o delegado deixou claro também. É importante estar no âmbito jurídico também, né, Camargo? Você que tem conhecimento do direito, muito importante esse laudo também para a investigação da polícia. Claro, e por que o laudo médico é interessante, é importante? Porque esse laudo médico, ele vai colocar todos os detalhes de como a coisa aconteceu, e principalmente por onde a bala pegou, que jeito que foi, qual era a posição que o policial estava. Eu me recordo que falaram alguma coisa que foi na escada que aconteceu, não sei o quê. Então aí vai dar para o delegado também saber se isso é verdade ou se é mentira. Porque dependendo... O laudo de balística, ele é fácil de observar. Wesley Lemos, fica mais para cá um pouquinho assim, ó. Vamos lá. Por exemplo, o Wesley está ali, eu estou aqui. Agacha e ajoelha. Você ajoelha você que você tem um joelho mais... não é bem assim você também, é mais novo do que eu, né? Mas... Então, ó, se eu dou... A diferença que existe, se eu dou o tiro no cara aqui, olha a posição que está a minha arma. Levanta. Se eu quiser acertar do mesmo lado, na mesma posição, é que eu estava mirando para a cabeça. Se eu quiser mirar para a cabeça, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Se eu quiser acertar a barriga do cara, ó, ou então perna. Se quiser pé, tem que ser mais embaixo. Essas posições todas, elas são importantíssimas de serem analisadas e é isso que o Instituto de Criminalística faz. Ele consegue fazer uma análise disso. E quando não tem local do crime mais, que os vestígios foram, porque você vê, o corre-corre que teve nesse bar, esquece, né, amigo? Não tem mais vestígio dentro do estabelecimento para que se pudesse, então, fazer uma nova diligência lá dentro, para que o perito pudesse ir lá. Mas, dentro do hospital, a médica fala, não, o tiro pegou aqui, perto do umbigo e desceu para a bolsa escrotal, ou desceu para a bexiga. Ou o tiro pegou no umbigo e subiu para o coração. Isso a médica tem condição de fazer, por quê? Porque a bala, filho, a bala perfura, a bala faz o que os peritos chamam de caminho dela no corpo da pessoa que é alvejada por um disparo de arma de fogo. E ó, atenção aqui, estou recebendo a informação de que já está nas nossas mãos a entrevista com o policial militar, autor do disparo contra o lutador, contra o David, falou hoje. Ele foi até o escritório do seu advogado, foi até o escritório do Dr. Mauro Martins. Dr. Mauro... Ô, coronel! Tá aposentado agora, né, coronel? É, né? Tá aposentado com o seu pijaminha, né? Eu vi um coronel aí que um dia falou para os policiais deles assim, ó, não dá entrevista pro Camargo não, porque o Camargo só entrevista esse Mauro Martins. Esse Mauro Martins é advogado só de ladrão, de não sei o quê. Ele tá defendendo o policial. Ele tá defendendo o policial, seu coronel. Viu que o senhor estava enganado, seu coronel? Aqui, coronel, a gente dá a voz para todo mundo, tá? As pessoas que estão envolvidas de um lado, eu não sei quando é que o Mauro vai ser... O Mauro advoga, ele é advogado. Não importa se ele vai advogar para a polícia ou se ele vai advogar para o ladrão. Não importa. Ele tendo uma versão para colocar para mim, eu tenho por obrigação, viu, seu coronel, que colocar essa informação no ar. Tem que colocar. Ah, mas não sei quem que é esse coronel. Não precisa saber não, tá? Não precisa saber não. Tá voando por aí já, tá tudo certo. O policial militar, autor do disparo contra o lutador na briga desse bar, falou com Moisés Salema hoje pela manhã. O Moisés está aqui para falar ao vivo comigo, nós vamos direto para a matéria. Está ao vivo, está aqui, ó. O Moisés está lá no calçadão, pertinho, inclusive, do escritório do Dr. Mauro Martins, para nos falar a respeito desta entrevista que lhe foi proporcionada. A entrevista, nós vamos também colocá-la, vamos colocar a entrevista no ar, que já está pronta aqui, já fizeram a edição dessa matéria aqui, não, Moisés Salema? Boa tarde. Isso mesmo, viu, Camargo? Boa tarde para você, para todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Nós acabamos de conversar com esse policial militar que trouxe ali a versão dele a respeito dessa situação toda que acabou acontecendo no sábado à noite ali no bar do Japa. Ele é policial militar há 17 anos e atualmente ele é cabo da Polícia Militar aqui em Londrina. Ele contou, Camargo, que estava nesse estabelecimento com outros 4 amigos, assim como Wesley Lemos trouxe mais cedo. Ele estava com esses 4 amigos e, segundo ele, essas pessoas não eram policiais militares. Esses amigos não eram da PM. Inclusive, um dos amigos teria levado a filha de apenas 15 anos ali para esse encontro de amigos nesse bar. Mas esse amigo com a filha já teria saído, já teria ido embora antes, né, dessa situação toda.
De acordo com esse policial militar, ele disse que o lutador de kickbox estaria observando ele durante toda a noite. Como ele disse, né, estaria encarando ele durante toda a noite. E ele disse que, por ser um policial militar, ficou um pouco receoso, né? Poderia ser alguém com quem ele já tivesse se esbarrado em alguma operação, em alguma abordagem. Então, ele disse que ficou ali em estado de alerta. Disse também que, no momento em que estava saindo para ir embora, passou perto do lutador, que é esse momento que nós podemos observar na câmera de segurança. Ele disse, Camargo, que não foi até o lutador, mas que estaria passando para ir embora, então acabou ali se esbarrando com esse lutador e disse que começaram ali então uma breve conversa, né? O policial perguntou se tinha algum problema, dele estar encarando, olhando ele durante toda a noite, e o lutador teria perguntado para o policial militar se ele não o reconhecia. O policial disse que não, e aí então o lutador disse, então agora você vai lembrar de mim, partiu para cima dele, então, e foi nesse momento que as câmeras registraram as primeiras agressões, né? O policial militar acabou caindo de uma escada no momento em que tentava, segundo ele, se desvencilhar dessa confusão. Um amigo desse policial que estava com ele também acabou sendo agredido. A gente tem uma foto que o advogado Dr. Mauro Martins encaminhou para a gente do olho desse amigo do policial roxo, depois de ter recebido um soco. E o policial militar disse que, em determinado momento, ele sacou a arma e anunciou que era um policial militar e teria tentado abordar esse lutador de kickbox. Ele contou na entrevista, Camargo, que estava com a arma apontada para a perna do lutador de kickbox. Porém, o lutador estaria descendo as escadas. Então, nesse momento que ele fez o disparo, o lutador continuou descendo. Então, ao invés da bala acertar a perna, acabou acertando a barriga desse lutador. Outra questão, esse policial foi questionado se estaria ou não tendo ali alguns olhares com mulheres que estariam neste bar. Ele contou que em momento algum assediou alguma mulher, em momento algum ele teria olhado para a mulher, teria olhado para a namorada desse lutador. Segundo ele estava em um ambiente com muitas pessoas e, por ser um policial militar, é da função dele estar observando todo o espaço, inclusive ali para evitar qualquer tipo de problema, mas ele disse que em momento algum teria assediado essa mulher, teria observado, olhado para ela ou para outras mulheres. Outro ponto bastante importante da gente ressaltar dessa entrevista, Camargo, que ele disse que depois de balear esse lutador, ele mesmo entrou em contato com a equipe de socorro. Segundo ele estava com muitas dores no braço e também na região da cabeça. Por isso saiu do local e foi buscar ajuda até ali a Santa Casa, que é bem pertinho do Bar do Japa. Vamos acompanhar agora em primeira mão a entrevista com esse policial militar agora na tela do Balanço Geral. No dia desse fato, eu fui com um grupo de amigos aí nesse local, nunca tinha ido nesse bar. Uns amigos já tinham ido algumas vezes, né? Relataram que era um ambiente ali legal, a gente foi nesse local. Chegamos lá, a gente desceu uma escadaria, tinha uma mesa, a gente arrumou uma mesa ali, ficamos ali pelo local. Tava eu, mais 4 amigos e um amigo com a filha dele também, que ele foi lá para comer, né? Com a filha dele de 15 anos, 14, 15 anos, estava na mesa com a gente. Ficamos ali um tempo, esse rapaz, ele chegou ele acompanhado de uma mulher, ele parou um pouco mais na nossa frente e ele começou a me encarar. Ele já entrou e começou a olhar para mim. E eu estranhei, né? Até comentei com um amigo meu que estava junto, falei, rapaz, acho que o rapaz ali, ele tá me encarando. Aí ele olhou e falou, realmente tá olhando para você mesmo. Ficou olhando e eu achei estranho. Falei, bom, não conheço esse rapaz, nunca tinha visto ele. Aí, dali uns minutos, ele saiu para fora, dali a pouco ele voltou e sentou numa mesa num canto, mais afastado, né? Aí ficou ali, só que eu fiquei meio receoso. Cada vez que eu dava uma olhadinha, ele estava me olhando de cara feia. E pela minha profissão, eu fiquei temendo. Poderia ser algum bandido, alguém que já teve, né, alguma situação comigo aí na rua de serviço, né? Ou com algum parente também, que eu já me envolvi em algumas situações também de apreensão, de alguns confrontos, né? E a gente fica temeroso. A gente fica no lugar, mas fica temeroso, porque não sabe, né, quem está ali dentro. E permanecemos ali, comemos, ficamos ali, né? Conversando ali com os amigos. Até esse amigo meu estava com a filha dele, um pouquinho antes, a gente fechou a conta, pagou a conta, ele foi embora, eu paguei minha conta, estava tudo pago ali, né? Pagamos ali mesmo, eles trazem a maquininha na mesa. Daí, em alguns minutos, ele levantou e veio e nós estávamos num canto mais lateralizado. Ele veio e passou por trás de mim, tanto daria para ele sair pela outra lateral, onde da mesa dele, poderia ter saído. Ele passou por trás de mim, ele veio me encarando, eu fiquei meio que olhando ele, né, não sabia a reação.
Ele passou por trás de mim e me deu uma cutucada e falou, você não tá lembrando de mim, né? E passou e ficou olhando para mim e subiu a escada. Aí ele subiu a escada, não sei se deu um minuto, 2 minutos, eu falei, acho que eu vou sair lá fora também, vou ver se esse cara foi embora, eu vou embora, porque tô temeroso de se algum bandido, alguma coisa, ele ligar para alguém, né, alguma represária de alguma coisa e ficar me esperando lá fora, eu não sabia onde ele tá, né, a hora de eu sair. Só que como eu nunca tinha ido ali, eu não sabia que tinha um caixa, subindo a escada tinha um caixa, ele tem um lugar que faz comida e tem um caixa, para mim ele teria saído e ido embora. Eu subi essa escada e a hora que eu virei, eu dei de cara com ele. Eu dei de cara e ele começou a me encarar novamente. Aí é um lugar bem curto, tinha bastante gente. Eu fui passando, ele estava me olhando, eu perguntei para ele, eu falei, amigo, eu não estou lembrando de você, a gente se conhece de algum lugar? Aí ele olhou para mim e falou, você não está lembrando de mim? Aí ele pegou e jogou um copo assim no balcão e falou, agora você vai lembrar. E veio para desferir soco, eu vi que ele armou, aí eu peguei e a única coisa que eu consegui fazer foi colocar a mão na cabeça. Foi a única reação que ele começou a dar soco, eu falando, para, e fui indo para trás, e eu voltei para esse lugar de escada. E eu vi que do jeito que ele estava dando soco, era uma pessoa que provavelmente entendia de luta, porque ele batia bem na região de cabeça mesmo. Se eu não ponho o braço, ia acabar me desmaiando. Ele foi dando, eu falando, para, aí ele chegou numa escada, ele deu um soco perto da minha nuca. E eu caí rolando nessa escada, caí lá para baixo. Aí eu olhei lá embaixo, não tem saída, é um local ali que a princípio tem uma saída aberta para você sair. Eu fiquei encurralado ali. Só que eu estava ali embaixo, falei, bom, se o pessoal segurar, vai apaziguar. E o pessoal tentando segurar, e ele, um cara forte, ele começou a dar soco no pessoal. Tinha um rapaz, um conhecido meu, que estava subindo a escada, chegou perto, ele deu um soco. Desferiu um soco no olho dele, caiu a escada também. Aí nesse momento eu falei, a única alternativa é tentar abordar ele para ele parar com essa agressão, porque eu nem sei o porquê. Aí eu tirei a arma e falei para ele, sou policial, para que é polícia, cara, para. Só que mesmo assim, ele veio descendo a escada. Ele veio descendo a escada e aquela correria. Aí o que eu fiz? Eu falei, ele vai chegar em mim, ele vai me derrubar aqui, vai pegar essa arma, ele pode me matar, tem um monte de gente aqui, eu não sei o que ele vai fazer aqui. E eu falei, ele não obedeceu a ordem de abordagem. Eu falei para ele, para que é polícia. Aí como ele veio descendo, eu falei, eu vou tentar dar um tiro na perna dele, na parte das pernas dele, para ver se ele para. Só que é uma escadaria, e ele vinha descendo. Aí quando ele veio chegando mais perto, eu mirei na perna dele e tirei. Só que ele deu mais um passo, aí pegou um pouco para cima. Nessa hora, acessou, ele caiu. Aí ele caiu, de imediato eu vi que cessou a agressão dele ali. Eu entrei na parte de dentro ali, que estava ali nesse ambiente, liguei para o 193, né, acionei o socorro para ele. Até avisei para a mulher dele, o pessoal que estava ali falou, tô acionando o SEAT aqui, tô acionando. E ela começou a me xingar, eu não sei também quem que é a pessoa. Entendeu? Aí ele começou a me xingar, ela começou a me xingar ali, eu acionei o SEAT disse que estava vindo, liguei pro 190, acionei. Só que nesse tombo que ele deu, eu bati o braço, bati o cotovelo aqui, pegou a parte aqui de cotovelo, né? E começou a dar uma dor, mal, jazia muito grande, e eu tinha batido com o soco, ele deu minha cabeça, começou a doer a cabeça, doer. Sabe? Aí eu peguei, aí eles abriram uma porta lateral, que é uma porta de emergência, que eu nem tinha visto que existia lá, porque eu não conhecia o local. Ele abriu ali, aí eu fui saindo, aí veio chegando as viaturas, falei, o rapaz tá lá, eu vou, para não atrapalhar a ambulância, eu vou subir na Santa Casa, que é 2 quadras, porque eu tô com muita dor. Para esperar outra ambulância, eu peguei e subi até a Santa Casa. Avisei o pessoal do Copom, tô aqui na Santa Casa, teve a situação, eu tô aqui. Aí foi a situação que aconteceu lá no local. Não mexi com ninguém, não assediei. A única pessoa que você tem um contato, que você conversa verbal ali, é a garçonete, que ela vem trazer ali uma água, uma bebida que o pessoal pede na mesa, que é o único contato. Fora isso, pode ter contato de olhar. Está cheio de gente, você está ali olhando para o lado, para o outro, tá vendo o que está acontecendo, né? Uhum. E a gente, quando a gente está no local desse, a gente fica observando quem está no local, quem não está, para saber, né? Quem, por exemplo, tem alguma situação. Uhum. Mas fora isso, não teve. Inclusive, quem estava lá vai relatar. Essa versão contada pelo policial militar, com essas imagens que a gente observa aqui, dão a impressão, tá vendo? Ó, o lutador chega com a esposa, a namorada, e o policial vem na sequência para sair do estabelecimento, segundo ele, né? Segundo ele. E aí, novo entreveiro, nova treta registrada. Pra você ter ideia, Bar do Japa, eu não conheço lá, nunca fui lá, mas já acabaram, tem gente aqui da TV que já foi lá, na balada. Então aqui, ó, por lado de cá é a rua, tá? Pra você sair pra lá é a rua. Pra cá, pra onde eles correram, tem uma descidinha, aí lá no fundo o que é? Uma discoteca? O que tem lá? É, uma baladinha. Hoje chama baladinha, na minha época que eu sou... Então diz que tem um povo que fica lá nesse fundinho, nessa escada que o policial fala. Ao invés de sair para cá, que seria para a rua, ele saiu pelo outro corredor, que não daria acesso à rua. Infelizmente, foi para dentro do estabelecimento. E lá é que aconteceram os disparos. Aí quando o tiro
os não, né? O disparo. Aí quando o tiro é efetuado, dá essa correria, dá esse esparramo nas mesas aqui, todo mundo vaza, né? Até quem estava com fome esqueceu que estava com fome, largou tudo para trás e foi-se embora do estabelecimento nesta hora, né, amigo? O David continua internado e o estado dele não é dos melhores, infelizmente. O Wesley está aqui conosco no estúdio e acabou de receber aqui uns prints que estão sendo mandados, que estão sendo municiados pelo Dr. Mauro Martins. Obrigado pela audiência, viu, Dr. Mauro? Dr. Mauro Martins, o advogado hoje do policial militar e os prints do telefone do policial? E serão anexados também ao processo, né, Camargo? O advogado de defesa agora traz essa informação, que esses prints é para comprovar que o policial entrou em contato com o Copom, para quem não conhece, é a central da Polícia Militar, e também com a própria PM. Olha só, 3372-2000, esse número é do Copom. Aham, 3372-2000. E a gente vê aqui, ó, Polícia, Bombeiros. Então ele ligou às 22h34 para o Bombeiros, ligou às 22h36 para a Polícia. Depois ele tentou ligar, né? Porque me faltou um número ali, ó. Exato. Né? Faltou um zero. Digitação, algo assim? Faltou um zero aí, depois ele ligou de novo, um minuto mais tarde ele liga de novo para a Central de Operações da Polícia Militar. Sábado, 23 de agosto, quando tudo aconteceu. Falando isso aqui é importante para a defesa, por quê? Porque a defesa vai falar, não, meu cliente, ele deu auxílio, ele prestou socorro, porque disseram lá que ele tinha fugido do local, que ele tinha escapado do flagrante, e ele disse ter ido procurar a Santa Casa, que fica a 2 quadras, 1,5 quadras do local onde os tiros aconteceram. Quem é que está falando a verdade? Quem é que está falando a conversa fiada aí, hein? Para toda a história tem 3 versões, a minha, a sua e a verdadeira. Ô Wesley, e o irmão? O irmão dele que foi lá conversar, ele conversou contigo agora? Você conseguiu contato com ele? Estava conversando com o irmão dele agora por telefone. O irmão dele visitou o David no hospital, com a irmã também. Ele vai poder estar em entrevista? Ele disse que não está se sentindo à vontade nesse momento, que a família já deu entrevista, já falou sobre a versão. Falei para ele sobre a importância, porque mudou, né, Camargo? Claro. Quando a família falou com a gente, o David ainda não havia se pronunciado para a família. Agora o David lembra do que aconteceu e o David disse para o irmão uma frase ali que teria sido dita pelo policial, que isso também será dito também para o delegado. O que nós temos que ver agora é a sequência disso tudo, né, amigo? O que a polícia vai fazer? O delegado hoje deve ir até o Hospital Evangélico, já de posse dessa informação de que o David está bem, que o David está lúcido, que o David está podendo falar. Ele deve ir lá procurar, deve ir lá trazer mais detalhes, mais informações, até para que a gente possa, na sequência do nosso acompanhamento, saber mais das diligências que estão sendo feitas pelos policiais, né? É importante isso, é importante esse acompanhamento, por quê? Para que a gente possa esclarecer quem está em casa do que aconteceu de verdade aqui dentro desse bar. Um homem está baleado, internado em estado grave, outros estão com lesões pelo corpo. Um apresenta o olho roxo, o outro apresenta cortes em supercílio, em braço, em não sei o quê, de tombo, de queda, de não sei o quê. Então, isso aqui me parece ser o braço do policial, né? Porque, veja, ele estava de camiseta branca, né? Então, óbvio concluir que seria o policial isso aqui, inclusive com a camiseta rasgada ali, né? E aqui, uma porrada no olho. No olho de quem? Eu não sei. Não sei se foi no olho do policial, inclusive tem uma outra imagem do olho bem roxo, já que deve ter aumentado o hematoma, né? Porque, eu não sei se você tem conhecimento disso, as feridas no corpo da gente, elas fazem assim, se você toma um machucado qualquer, você bate, primeiro aquela área fica vermelha escura, depois ela fica roxa, depois ela vai clareando um pouquinho mais, né? Até sumir. Então é bem essa fase. E tudo isso é atestável através da perícia, que pode fazer laudos e, por consequência, dar informações mais detalhadas a respeito dessas lesões apresentadas e mostradas durante essa reportagem. Bar do Japa, a coisa ainda não acabou. Você pode ter certeza que nós vamos ter aí outros desdobramentos e nós vamos precisar, sabemos, mais informações a respeito. Inclusive, eu não sei se você, Wesley, tem conhecimento disso, mas me parece que teve uma treta lá também, uma outra encrenca lá anteriormente. Depois que surgiu esse caso, Camargo, os vizinhos ali do Bar do Japa também entraram em contato com a gente, reclamando que tem brigas, enfim, diversas situações que acontecem ali no entorno. Recebemos alguns vídeos, inclusive. Olha lá. Olha as confusões. A polícia foi chamada, a polícia foi acionada até lá, porrada, olha lá. Olha lá os caras se juntando lá, amigo. Um encara o outro encara um.
mulher também na parada, aí tenta separar, não tenta. O que acontece ali na hora? Vai lá, olha o tamanho do pega, Bar do Japa. Aí você vai falar para mim assim, Camargo, mas o que o dono do boteco tem que ver com isso? A treta não é dentro do bar dele, né? Mas é por causa do bar dele. Aí logo na sequência, vocês veem as viaturas da Polícia Militar chegando, porque daí, amigo, a hora que a polícia chega, aqueles que são brabões, aqueles que são machões, aqueles que são valentões, todos, ó, vazam, todos eles desaparecem, né? Aí não fica mais ninguém por ali, né? Infelizmente, as confusões lá, segundo que os moradores falam, são de tretas por lá de fora, de carro saindo em arrancada, cantando pneu, uso de droga, sexo. Diz que tem gente que escora o outro ali na coisa. Não é só homem com mulher não, viu? É todo mundo com todo mundo, viu? Diz que é o bicho feio lá, viu, patrão? Coisa feia de se observar. Então isso também vai ser preciso que a polícia dê uma olhada para não virar aquela zona que virou a Rua Paranaguá. A Rua Paranaguá também, deixaram um pouquinho, dali a pouco descambou. Então o estabelecimento comercial tem que fazer o quê? O estabelecimento comercial tem que colocar lá alguém na porta falando assim, ó, tem aqui, vai no shopping que você vai ver isso bem clarinho, né? Bem assim, às claras. Você chega lá vou pegar o shopping Catuaí, que eu tive lá, me lembrei disso, tive lá no final de semana. O shopping Catuaí é bem desse jeito. Você vai comer lá na Gelobel, ou você vai comer no H2, ou você vai comer lá em outros restaurantes. Tem também aquele do outro lado lá, aquele comida, aquelas comidas diferentes lá, como é que chama aquele outro? Do lado de lá da praça de alimentação. Não vou lembrar o nome dele não. Mas são restaurantes que fazem o quê? Tem uma pessoa lá na porta, que ela fica, ó, o senhor... Mas eu fui lá, tive que esperar. Sentei num banquinho lá e fiquei esperando. Estávamos em 8 pessoas, então tive que ficar esperando lá um tempinho até vagar uma mesa grande, né, amigo? Aí vagou uma mesa grande, nós fomos comer lá no H2. Eu queria comer um carneiro, aí eu fui lá no H2, que eles fazem um carneiro top lá, né? Aí fui lá comer. E aí chega lá, tem fila lá fora. Então não entra no estabelecimento. E quem entra no estabelecimento, pega uma, vai lá fora, às vezes, para arrumar treta com os outros, né? Então, quando você tem um estabelecimento com fluxo controlado, porque assim, o estabelecimento comercial, ele é liberado no alvará dele, você pode olhar, em qualquer lugar você vai olhar que tem isso. Tem uma placa lá do bombeiro, geralmente escrita em verde, estabelecimento autorizado para não sei quanto. Wesley, faz para mim uma foto, uma imagem aqui, dessa placa, acho que aqui na porta do prédio deve ter. Aqui na porta do prédio deve ter aqui, da TV aqui, quantas pessoas que cabem nesse recinto que nós estamos. Vou mostrar isso para você ter ideia. Por quê? Porque, amigo, não pode ter mais do que aquele tanto de gente lá dentro. Então você tem que controlar o fluxo no estabelecimento comercial. Você evita um monte de treta lá fora e evita os vizinhos ficarem pedindo a cassação do seu alvará. Então o pessoal do Bar do Japa vai ter que fazer alguma coisa também nesse sentido para poder evitar novas confusões, né? Você me dá 10 segundos, e eu vou voltar já com muito mais informações, inclusive com a senhora que foi atropelada na faixa de pedestre. Espera aí. E atenção, uma senhora de 60 anos... peraí, primeiro deixa eu ver o YouTube aqui. YouTube, pessoal, na galera que está no YouTube, acompanhando a gente lá, estamos com 512 pessoas aqui e diversas delas falando várias coisas nesse local, viu? Aí tem uns dando opinião, tem uns falando isso, tem uns falando aquilo, tá tudo lá no YouTube, tá tudo registradinho lá, você pode ir lá verificar. Ô, gente, só prestem atenção. Tem gente que acha que isso aqui é terra de ninguém. Tem gente que acha que isso aqui pode chegar e pode falar o que quiser aqui, que não dá nada. Dá. Presta atenção. Se você coloca um comentário seu aqui, e esse comentário não é condizente com a realidade, você pode ser processado. Eu tiro um print daqui. Vamos dizer, você falou mal de mim. Eu tiro um print disso aqui, dou na mão dos meus filhos, que são advogados, da minha nora, que também é. São 3 advogados lá em casa e eu, bacharel em Direito. Na mão de um deles, pronto, ele já pega isso aqui e já entra com ação contra você. Indenização, danos morais. Isso cabe aqui, tá?
Isso cabe. A internet ainda não tem o marco da internet, ainda não tem leis que regulamentam a internet, mas se você coloca besteira aqui, você pode responder por isso. Então preste atenção que tem um bando de pessoas que colocam as idiotices ali, que Deus me perdoe, viu? É porque as pessoas que são ofendidas não sabem disso. Às vezes, na própria conversa entre dois que estão ali, a pessoa entra para participar ali, e aí o que a pessoa faz? Uma fala mal da outra. Então, isso também pode gerar ação de indenização, tá? Então, vocês não prestem atenção, vocês não acordem para a vida, não. Conseguiu fazer lá? Opa, então vamos ver. Wesley Lemos está voltando aqui conosco para nos mostrar aqui a imagem que eu pedi para ele falar. Todo estabelecimento comercial vai... Ai, será que vai dar para a gente mostrar isso aqui? Vamos ver, na câmera 1. Nessa câmera aqui, então, vai, bora lá. Só presta atenção para ver se não apaga, ó. Tá vendo lá, amigo? Esta edificação está dotada dos seguintes sistemas de segurança contra incêndio. Isso aqui é bombeiro que coloca, tá? Isso aqui é bombeiro que coloca. Isso aqui não é qualquer um que faz, não. Opa, bota o dedinho de novo para poder aparecer. Em caso de emergência, mas tem uma plaquinha que fala o número de pessoas que podem entrar no estabelecimento. Principalmente quando é bar, quando é restaurante, quando é estabelecimento comercial, né? Aqui, evidentemente, nós temos um número restrito de funcionários, né? Então não é fluxo de pessoas entrando e saindo e não sei o quê, né? Então a gente tem um fluxo de pessoa que é basicamente controlado aqui dentro da RIC. Mas essa plaquinha existe em todos os locais, todos os locais. Você vai continuar acompanhando? Vamos continuar acompanhando, né, Camargo? O delegado tem o prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito. Eu imagino que deve ser antes, porque ele já vai ouvir aí o David, deve ouvir o policial nos próximos dias. Falta ainda ouvir o David, assim que ele tiver alta ou condição de conversar com a gente. E, claro, também esperar a conclusão por parte da polícia. O David, lembrando, ele é campeão brasileiro de kickboxing, enfim, a família também está bem abalada. E quem vai decidir quem está certo e quem está errado é a polícia. Mas uma coisa que eu gostei nessas informações do irmão aí, que disse que o David está lembrando de tudo, é que ele está se recuperando bem, né? Está se recuperando bem. Eram 48 horas cruciais. Aquilo, né, que a irmã médica falou ontem, né? Isso. E ela disse assim, ó, 48 horas a partir do tiro são essenciais, são cruciais para saber o que vai acontecer. Porque assim, cara, é diferente, por exemplo, eu tomar um tombo, quebrar uma perna, quebrar um braço, e você, jovem, em plena atividade física, quebrar essa mesma perna, quebrar esse mesmo braço, do mesmo jeito que eu quebrei. O meu tempo de recuperação é muito diferente do teu tempo de recuperação. E você imagina um cara como ele, em plena atividade física, a recuperação dele deve ser muito melhor do que de qualquer outra pessoa, não é? Então a gente tem que torcer para que o David realmente escape dessa e que esse incidente não se torne um complicador. A única coisa que ainda fica aí é a possibilidade, dita inclusive pela irmã médica, de